Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Pai, obrigado por nós estarmos na tua casa para ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale para que possamos fazer a tua vontade, para que façamos a tua vontade, para que aprendamos os teus preceitos e para que pratiquemos tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Senhor, nos ajude a compreender as tuas verdades e aplicá-las à nossa vida, para que o Senhor seja honrado e louvado por meio do nosso testemunho. Que o Senhor nos ensine a sobreviver nas tempestades e nos ajude a identificar como podemos te agradar, Senhor, em todos esses momentos tempestuosos. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar então sobre uma tempestade impetuosa para um discípulo impetuoso. Nós temos um relato de um acontecido em novembro do ano passado, de um barco que estava atracado na Baía de Guanabara, e esse barco, um grande navio, ele se solta e bate na ponte Rio-Niterói. Levado pelas ondas, levado pelos ventos, ele agora bate, se acidenta, batendo ali na ponte, uma ponte famosa do Rio de Janeiro, onde ali causa o maior tumulto, né? Um navio bateu na ponte, agora todo o trânsito é parado, a cidade para, tudo isso acontece, porque uma garantia da âncora, um laço, algo que segurava a âncora, se soltou. E esse navio sem âncora não foi mais agora firmado no lugar que o deixaram e caminhou ou foi levado até a ponte Rio-Niterói. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 6, versículo 19 da sua carta, que a fé é a âncora da alma. A fé nas promessas de Deus é a âncora da nossa alma. É o que nos sustenta e nos mantém firmes diante das fortes ondas que vêm contra nós. O que eu gostaria de falar com você nessa noite é sobre esta jornada dos discípulos por meio da tempestade. Com certeza você já ouviu uma pregação nesse texto. Com certeza você já deve ter ouvido um Hernandes pregando isso aqui, você já deve ter ouvido muitos outros pregadores muito melhores do que eu falando desse texto, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo irá nos conduzir a aprendermos juntos sobre as tempestades da vida. E não é mais clichê falar que vivemos tempestades. Todos nós passamos por problemas, por adversidades, por desafios que sim, se identificam em nossa vida como uma tempestade. Como um grande problema que assola a nossa vida, que vem contra nós e nos balança a ponto de nos desesperarmos. A narrativa que nós lemos aqui em Mateus fala sobre uma tempestade. Vai dizer que Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, despede as multidões, e Jesus agora também despede os seus discípulos e pede a eles que eles atravessem. Peguem o barco e vão. Eu vou subir para o monte e vou orar. Esses discípulos agora sobem neste barco e vão sozinhos para onde eles precisavam, atravessar para Genezaré. Quando eles estão no meio do caminho, começam agora algumas ondas a atacar aquele barco. Uma grande tempestade se forma.
Não estava ali escrito que isso aconteceria. Na verdade, os discípulos não sabiam que isso aconteceria, senão, de fato, não iriam para aquele lugar. As ondas estão ali atingindo aquele barco e eles estão desesperados. Na quarta vigília, eles veem uma aparição. Tem alguém vindo no meio das águas. Quem é que vem? Jesus. Eles gritam: olha, um fantasma! E Jesus fala: não, não é um fantasma, sou eu, tem de bom ânimo, não temas. Pedro, o homem impetuoso de que nós comentamos aqui recente, ele diz: então, se é o Senhor, então me manda aí contigo. Manda eu ter aí contigo, andar até aí. E Jesus fala: então vem. Pedro agora sai do barco e vai caminhando. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele consegue caminhar. Quando ele olha para a adversidade, para o vento contrário, para a tempestade, ele começa a afundar. Afundando, mais uma vez, ele fala com o Senhor, mas agora um pedido de ajuda: Senhor, salva-me. E o Senhor estende a mão e lhe salva. E ainda pergunta: Pedro, por que duvidaste? Que fé pequena. Sobem então os dois no barco e o vento se acalma. Vamos agora falar de forma mais sintetizada algumas coisas que podemos aprender com esse texto. A primeira coisa para nós aprendermos é se perguntar quando as tempestades se formam na nossa vida. E eu gostaria de começar falando que nem sempre as tempestades são frutos de castigo. Nem sempre o Senhor Deus está te punindo. Nem sempre são erros que você cometeu. Veja o exemplo do texto, no versículo 22, diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante. Quem é que pediu para os discípulos entrarem no barco e ir adiante? O próprio Senhor. Estes discípulos estão debaixo de certa obediência, pois não foi responsabilidade deles falar assim: ó Senhor, você vai orar, então a gente não quer orar, estamos cansados de orar, nós vamos pegar o barco e vamos partir para outra margem. Fica aí orando, Senhor, estou cansado de orar. Veja que não é isso que aconteceu. O que acontece é que o Senhor Jesus fala para que os seus discípulos entrem no barco e passem adiante. E os seus discípulos fazem o quê? Obedecem. Irmãos, nem sempre a tempestade é fruto de desobediência. Nem sempre as nossas adversidades são frutos de erros que nós cometemos. Às vezes, nós estamos em obediência a Deus, obediência ao Senhor, fazendo aquilo que Ele nos manda fazer, e ainda assim passamos por grandes tribulações. Nem sempre os problemas que vêm contra você e vêm te atrapalhar na sua vida, no seu dia a dia, são problemas resultados de uma insatisfação de Deus com você. Dele dizer que não está se agradando de você, por isso você está passando por grandes problemas. Nós falarmos isso aqui é muito importante, porque em muitos lugares você vai ouvir que se você tem problemas, é porque você não está sendo crente direito. Se você tem problemas, é porque você não está fazendo tudo o que precisa ser feito. Porque a vida do cristão deve ser sem problemas. Ora, se isso fosse verdade, então o apóstolo Paulo não seria um bom crente. O apóstolo Tiago, o autor da carta universal de Tiago, irmão de Jesus, ele não seria crente. Muitos outros, até os próprios discípulos de Jesus, mesmo com suas falhas, não seriam crentes. A vida do cristão está relacionada com o sofrimento o tempo todo. O sofrimento faz parte da vida cristã. A adversidade faz parte da vida cristã, porque Jesus sofreu. Pedro vai falar na sua carta que nós temos que nos alegrar quando sofremos, porque somos participantes do sofrimento de Cristo. Nós vamos ver o Novo Testamento relatar diversas formas o seguinte: se o seu Senhor sofreu, quem é você para não querer sofrer nesta vida? Todos sofrem, do mais rico ao mais pobre, daquele mais influente ao menos influente, do mais significativo, mais significante para a sociedade, ao menos insignificante, ao que é mais insignificante. Todos sofrem, do menor ao maior. A diferença é, por que sofrimento? E nós vamos aprender isso no fim desse sermão. Então, mesmo quando nós estamos em obediência, no versículo 22, nós vamos aprender que passamos por adversidades e por tempestades. Outra coisa importante que nós aprendemos é que mesmo quando estamos fugindo das tentações, o que acontece aqui? Por que Jesus despede tão abruptamente os seus discípulos? Por que Jesus faz questão de mandá-los para outra margem sozinhos? Porque o evangelista João vai nos falar
que aquelas multidões, depois de virem Jesus multiplicando os pães e peixes, agora querem lhe arrebatar para lhe transformar em um rei. Jesus, vendo isso, logo despede as multidões, e para que seus discípulos não sejam tentados a fazerem isso também, a levantar Jesus como rei, ele também despede os seus discípulos. Jesus quer livrar os seus discípulos da tentação, do poder e da influência política. Jesus não é o rei político que aquele povo estava esperando. Por isso, ele não quer que os seus discípulos sejam atormentados por esta ideia. Nós, quando fugimos da tentação, também passamos por grandes tempestades. Temos um grande exemplo no Antigo Testamento. Ora, José que o diga. O quanto José sofreu tentando fazer o que é certo e agradável diante de Deus. A mulher de Potifar quis acusá-lo e ele venceu aquela tentação, mas por vencê-la sofreu grande injustiça. E não é assim na nossa vida também? E não é assim que acontece conosco também? Porque tantos e tantos cristãos cedem à tentação, ou cedem àquilo que lhe é oferecido pelo mundo e pelo pecado, porque é mais fácil, porque dará menos trabalho, porque será menos trabalhoso, terá uma recompensa melhor diante daqueles que o rodeiam. Veja, os discípulos estão sendo poupados de uma grande tentação. Quando nós estamos em obediência e quando nós também somos poupados por Deus de uma tentação, quando nós lutamos contra o nosso homem carnal, contra o nosso homem pecador, nós também corremos o risco de viver grandes tempestades. Não se entristeça se você tem obedecido ao Senhor, tem fugido do pecado e mesmo assim as adversidades continuam te assolando. Não se entristeça se a partir de amanhã você quiser viver uma vida que agrada mais ao Senhor Deus e isso lhe trouxer grandes incômodos. Não se entristeça se você chegar em casa e falar: Senhor, eu quero te agradar, vou viver a minha vida para ti a partir de hoje, cada dia mais, e isso lhe trouxer grandes problemas e tempestades. Isso é natural na vida do cristão. Quando se formam as tempestades? Primeiro, quando estamos em obediência, acontece. Segundo, quando fugimos de tentação. E terceiro, mesmo sendo alvo da oração de Jesus. Leia comigo o versículo 23. Diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, em seu ministério, empregava grande tempo a oração. Não é à toa que ele é o nosso maior exemplo de oração. Jesus passou muito tempo orando. E nessas orações, nós vamos entender lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele orava por si mesmo, orava pela igreja, orava pela missão e orava por seus discípulos. Ora, é fato de que Jesus subiu ao monte e estava ali orando pelos seus discípulos. Mesmo diante da oração de Jesus, as tempestades assolaram aqueles discípulos. Jesus está no monte intercedendo pelos seus discípulos e ainda assim eles estão no meio de uma tempestade. Por isso, não podemos cair no erro de pensar que temos algum poder diante das situações adversas da nossa vida, quando com uma palavra ou com uma oração queremos cessá-la por uma só vez. Quando você ouve por alguém falando por aí: eu determino que vai cessar esse problema da minha vida, eu determino que o Senhor me dará vitória sobre isso, eu determino que isso e que aquilo. Ora, o próprio Jesus intercedeu por seus discípulos, permitindo que acontecesse essa grande tempestade em volta deles. As tempestades vêm quando nós obedecemos, quando fugimos da tentação e também quando estamos sob o olhar atento de Jesus e sua intercessão. No capítulo 8, no parágrafo 8 da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, diz o seguinte: Cristo com toda a certeza e eficazmente aplica e comunica a salvação a todos aqueles que os quais ele adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. O que nós aprendemos com isso é que mesmo hoje nós somos Pedro sendo salvos aqui por Jesus. Jesus comunicando a salvação, intercedendo por nós, ainda assim passaremos por grandes tribulações, tempestades e problemas. Não há um rótulo numa igreja assim: venha para essa igreja e seus problemas acabarão. Os seus problemas acabaram porque você conheceu a Salos, igreja presbiteriana. Isso não acontecerá aqui.
O que nós podemos aprender com a palavra é que, mesmo sendo salvos, mesmo contando com a intercessão de Jesus, mesmo contando com a mediação de Jesus, nós passamos por grandes tempestades em nossa vida. Problema não é sinônimo de não salvação. Tempestade não é sinônimo de não cuidado de Cristo. Nós aprenderemos isso aqui. Meus irmãos, nós temos muitas coisas para aprender. E nós vimos aqui quando se formam as tempestades, quando obedecemos, quando fugimos das tentações e mesmo quando somos alvo da oração, da intercessão de Jesus. Mas o versículo 24 vai nos passar mais algumas verdades. Quais são as características dessa tempestade? Veja o versículo 24 que diz aí: Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite até aí. Veja só, quais são as características? Como Mateus descreve essa tempestade? Mateus começa dizendo que o barco estava longe. O barco já estava longe. Meus irmãos, é evidente que qualquer tipo de ilustração que façamos aqui para entender a tempestade da nossa vida, a nossa vida será o barco. É ele que é atingido pela tempestade. Quando Mateus nos fala que o barco estava longe, rapidamente podemos fazer uma ligação. Muitas vezes as tempestades nos assolam, principalmente quando o nosso barco está longe de Jesus. Quando a nossa vida está distante de Jesus. Reflita comigo se é possível um cristão ter uma vida distante de Jesus. Talvez não deveria ser assim, mas infelizmente acontece. Quantos dos nossos irmãos salvos em Cristo Jesus caminharam conosco há tanto tempo, mas hoje estão enfraquecidos, com o seu barco no meio de uma tempestade e longe de Jesus. Uma vida longe de Jesus é uma vida lamentável. Uma vida longe do Senhor, Salvador da nossa alma, é uma vida lamentável. Nós não dizemos que essa pessoa desviou da sua fé ou perdeu a sua salvação. Nós cremos que a salvação é dada pelo nosso Deus e mantida pelo nosso Deus. Mas nós cremos que por momentos o seu barco navega em águas escuras, sombrias, longínquas do poder e da graça do nosso Senhor. Temos aqui um alerta para não estarmos assim. Sofrer uma tempestade com um barco longe de Jesus é muito perigoso. Estar no meio de adversidades, longe do nosso Senhor Jesus, é muito perigoso. Mas Mateus continua dando aqui as características daquela tempestade, a situação toda envolta, e ele diz que o vento era contrário. As situações diversas da nossa vida parecem ventos contrários que sopram contra o nosso barco. E mesmo remando e remando, meus irmãos, parece que nós não chegaremos a lugar nenhum. Você já percebeu, você já se pegou em algum daqueles momentos que parece que tudo está dando errado? Parece que tudo está dando errado para você. Não importa onde você coloque a mão, tudo está dando errado. O vento é contrário. Eu me deparei com uma situação agora, um tempo atrás, algumas semanas, quando eu mudei de um apartamento para uma casa, para um bairro da congregação onde trabalharei o ano que vem, e o meu computador simplesmente parou de funcionar. Levei o computador para a igreja para trabalhar e parou no culto. E eu falei, meu Deus, mas o computador estava normal, e liga e não liga. Falei assim, bom, troquei a tela recentemente. Quando eu chegar em casa, dou uma ajeitadinha na bagunça da mudança e ligo na TV para ver se pode ser a tela. Já fiz isso antes e deu para perceber. E aí cheguei em casa, peguei a TV, estava lá direitinho. Quando eu liguei a TV estava queimada, quebrada também. Estava trincada. E aí eu dei aquele glória a Deus bem, feliz. Há momentos em que você tem que parar de não relar em mais nada, porque senão vai dar algum problema em mais alguma coisa. Eu falei, hoje eu não abro mais nada, não mexo em mais nada. O vento contrário. E é cômico, mas também é entristecedor. Quando você tenta fazer alguma coisa, quando você está ajustando a sua vida, você está correndo para que tudo funcione, mas tudo que você faz dá errado. O que nunca falhou, começa a falhar. O que nunca atrasou, começa a atrasar. O que nunca deu errado, tem o seu primeiro momento de falha. O vento contrário nas tempestades. E mesmo remando e remando e remando,
não chegamos a lugar nenhum. As tempestades são assim. E Mateus continua falando sobre esse evento e ele explica no versículo 25 que estava na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite já é o horário das 3 horas da madrugada até as 6 horas da madrugada. Então veja que se Jesus no fim da tarde despediu as multidões dos seus discípulos, eles passaram toda a noite até as 3 da manhã, lá no meio ali entre 4 horas da manhã, sendo agitados pelo vento, açoitados pelas ondas. Parece naquele momento que se Jesus tivesse que aparecer, já era para ter aparecido, olha a hora. Pensa esses discípulos falando, mas ele já estava vindo, que demora é essa? O que acontece é que o tempo de Deus não é o nosso tempo, meus irmãos. O Senhor não vem quando desejamos, Ele vem quando nós necessitamos. Às vezes parece que é assim com a gente. Você está passando numa tempestade e parece que ela nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Que noite longa foi para esses discípulos. Uma noite que parece não ter fim. Nós passamos por tempestades assim também. Que quando parece que vai acontecer alguma coisa, quando parece que vai raiar uma luz no fim do túnel, não acontece nada e a noite perdura por mais tempo. Assim são as tempestades da nossa vida também. Um alerta de não estarmos com o barco longe, de entender o vento contrário e de saber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é. Há uma fala de Davi em seu salmo, quando perseguido pelo seu filho, lá no Salmo 3, onde ele fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós bem sabemos que a noite é um pouco mais escura antes de amanhecer. As coisas começam a piorar antes de que elas melhorem. As coisas começam a ter um rumo diferente antes que elas comecem a dar certo. Davi nos ajuda a entender a noite e falar, olha, o choro dura uma noite. Então se contente com o choro. Se contente com a noite. Ela vai durar. A quarta vigília da noite para esses discípulos é algo semelhante ao que Davi está falando. Não é fácil. Passar uma noite inteira numa tempestade. Você estava com alguém que há pouco multiplicou milhares de pães e peixes. Ele tem poder, mas aonde ele está? A quarta vigília da noite, às vezes, sopra ao nosso ouvido que o Senhor não está conosco. Talvez aqueles discípulos olhavam um para o outro sem falar nada, mas cientes de que, cadê ele? E aí? Ali sofrendo e com aquela cara de desespero, mas esperando. Falando, é esse Jesus que acabou de multiplicar pães e peixes, que cura, que faz milagres. Cadê ele? E nós muitas das vezes podemos olhar para aqueles que nos acompanham e ter esse olhar aí. Cadê a solução? Cadê o nosso mestre? Cadê o nosso Deus? Porque ainda nada aconteceu. Tantas coisas ele já fez por nós, tantos milagres ele já fez na nossa vida. Por que que ele não aparece? Talvez sejam perguntas que os discípulos faziam em seu coração. Como Jesus lida com todos esses aspectos que nós falamos aqui? O barco longe, o vento contrário, quarta vigília da noite. Confira comigo no finalzinho do versículo 25. Diz assim: foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Meus irmãos, os discípulos começam a descobrir aqui que o Senhor Jesus não só tem poder sobre a natureza, como a natureza é uso para o seu propósito. O Senhor Jesus não só tinha o poder de andar no meio da tempestade, como ele usava a tempestade para ir até os seus discípulos. Como Jesus resolve o problema do barco estar longe? Como Jesus resolve o problema do vento que é contrário? Como Jesus resolve o problema de muito tempo ter se passado? Jesus caminha entre as águas, por meio das águas, por cima das águas e vai até os seus discípulos. Esta é a ação mais poderosa de Jesus para nós. Jesus se aproximar de nós.
Meus irmãos, é Jesus quem tem misericórdia de nós. É Jesus quem tem compaixão de nós. Se Jesus dependesse da minha e da sua oração, e da minha e da sua fé, para que ele fizesse algo, nós estaríamos perdidos. Perdidos. Por que nós ouvimos grandes histórias de grandes homens de Deus, como por exemplo George Miller, que cuidando de um orfanato orou para que o Senhor providenciasse alimento. E no mesmo momento, um leiteiro bateu a porta e falou: olha, a roda da minha carroça de leite quebrou, eu vou deixar todo o leite aqui. Logo em seguida, um padeiro bate e fala: olha, a fornada hoje não foi muito boa, não vou conseguir vender, pode ficar com esses pães. A oração do café da manhã foi atendida imediatamente. Por que essa história é contada até hoje? Porque são fatos isolados de homens que foram usados e iluminados de forma extraordinária. Porque eu e você, na nossa vida cotidiana, eu e você, na nossa vida comum do dia a dia, fazer uma oração como essa, esperando que o Senhor resolva naquele momento, com certeza vai virar um testemunho. Isso não é rotina nossa. Viver o extraordinário de Deus não é rotina, por isso se chama extraordinário e não ordinário. Se Jesus dependesse da minha e da sua grande fé para que agisse na nossa vida, estaríamos perdidos. Mas Jesus é fiel ao plano redentor, à sua obra redentora. O Pai lhe envia e ele humildemente cumpre essa missão. Ele obedece ao Pai e ele que se aproxima de nós. Quando Jesus chama os seus discípulos de homens de pouca fé, é justamente sobre isso, falando: se fosse a fé de vocês que determinasse isso, vocês estavam enrolados. Mas é a misericórdia de Jesus. Jesus vence todos os aspectos externos das nossas tempestades, meus irmãos, apenas se aproximando de nós, se achegando por meio de todos os problemas. Por onde você menos imagina, Jesus vem caminhando calmamente e dizendo: não temas, eu estou aqui. A presença de Jesus é o antídoto para que resolvamos todos os nossos problemas e crises. Uma outra verdade nós aprendemos: Jesus também vence os aspectos internos. Veja aqui no versículo 28 o que diz a palavra de Deus. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Por que Jesus precisa dizer que é Ele? Porque as nossas tempestades com aspectos externos, meus irmãos, causam em nós tempestades internas, sofrimentos internos. Quem nunca perdeu uma noite de sono por um grande problema que estava resolvendo? Quem nunca se preocupou ao ponto de não conseguir comer, se concentrar em seu trabalho? Quem nunca chegou ao ponto de ter a sua relação abalada com o marido, com os filhos e com os familiares, devido a uma grande situação tempestuosa em sua vida? As tempestades externas provocam em nós também tempestades internas. Para tais tempestades, Jesus tem também um tratamento especial. Jesus chega até os seus discípulos e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Como palavras tão simples e tranquilas podem trazer a nós a solução dos problemas? Nós aprendemos aqui no texto. Elas não trazem. As falas de Jesus não são para o vento e para o mar, como nós vamos ver em textos relacionados. Jesus não se dirige primeiro à tempestade, mesmo tendo o poder para isso. Jesus se dirige aos seus discípulos. Jesus não se dirige aos males que cercam os seus discípulos. Jesus poderia, meus irmãos, chegar até aquele barco e dizer: tempestade, acalma-te. Mar, emudece. Vento, sossega. E isso aconteceria. Mas o que nós vemos aqui é Jesus tratar primeiro com os seus discípulos. Jesus sabe, meus irmãos, que muitas das vezes as tempestades são maiores dentro de nós do que fora de nós. Jesus sabe que muitas das vezes a tempestade que está em nosso coração
está causando muito mais dano do que a tempestade que está fora de nós. Por isso Jesus prioriza a fala com os seus discípulos. Por isso que em vez de ele acalmar o mar e o vento, ele fala: calma, tem de bom ânimo. Sou eu estou aqui, eu cheguei. Não temas. Quantas vezes você vai ver essas palavras se repetirem na Escritura? Dizem algumas pessoas que tiveram tempo para contar, eu ainda não tive, que 365 vezes se repetem este texto de não temas na palavra. Uma para cada dia do seu ano. Ora, se isso for verdade, já nos consola muito saber que todo dia temos o Senhor Deus falando para que nós não tememos. Mas mesmo se ele tivesse falado uma vez só, já valeria o bastante para que o nosso temor acabe diante das tempestades. Meus irmãos, nós vamos agora falar sobre este homem impetuoso, nessa tempestade impetuosa. Impetuoso é algo repentino, que se movimenta. Essa tempestade foi uma tempestade repentina e que moveu os discípulos. E nós temos aqui um discípulo especial. Veja comigo no versículo 28 o que vai acontecer. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos com Pedro é a sua ousadia. Pedro é um homem ousado. Como nós vimos no vídeo, Pedro ia de um lado ao outro. Hendrickson, comentando sobre Pedro, vai falar que Pedro era um cara extraordinário. Que quando ele era muito bom, ele era muito bom. Mas quando ele era muito mal, ele era muito mal. Ele errava para valer. Pedro agora olhando: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Se é o Senhor que está aqui, me chama para ir andar contigo. Nós aprendemos com esse discípulo impetuoso a sua ousadia, a sua intrepidez. Será que nós temos provado desta ousadia ao nos relacionar com o Senhor Deus? Pedro está no barco e agora é só esperar. Jesus chegou. Calma, agora ele vai acalmar essa tempestade e tudo vai continuar bem. Mas para Pedro não é o bastante. Ele quer provar dessa experiência. Ele quer andar mais um pouquinho na tempestade, mas agora sem a segurança do barco. Será que somos Pedro? Ao dizer: Senhor, se o Senhor está comigo, então pode até piorar, não estou nem aí. Se é o Senhor que está cuidando de mim, não estou nem, eu vou sair do barco. Eu quero ver mesmo se vai dar errado isso. Será que temos a ousadia de saber que o Senhor Jesus tem cuidado de nós, a ponto de esperar piorar as coisas e mesmo assim nos agradarmos dele? Será que quando olhamos para os nossos problemas e tempestades, estamos prontos a viver um momento com Deus, com o Senhor Deus, em que Ele vai dificultar ainda mais as coisas? Usamos um exemplo de alguém que fugiu da tentação. José, desde a sua adolescência, sofrendo, com seus abismos e suas provações graduais, sempre aumentando o grau. Por mais que ele se mostrava fiel a Deus, pioravam as coisas. Será que temos em nossa mente a ousadia necessária para andar com Jesus a ponto de viver uma vida que gradualmente piora e que as tempestades se acumulam? O que é uma vida com Deus para você, meu irmão e minha irmã? É uma vida cômoda? É uma qualidade de vida razoável, sossegada, tranquila, tudo indo bem? Quando alguma coisa dá errado, nós oramos lá, o Senhor vai cuidar disso? Ou você está com coragem necessária para ir até o fim, custe o que custar? A falar: Senhor, se eu viver a minha vida aqui só de sofrimento, não importa. O importante é eu viver com o Senhor. O importante é o meu relacionamento com o Senhor. Se tudo der errado a partir de hoje na minha vida, não me importo. O importante é o meu relacionamento com o Senhor Deus. Você está disposto a seguir o que Jesus já tinha dito a esses discípulos? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se dia a dia e siga-me. Jesus já tinha dito: olha, você quer ser o meu discípulo? Você quer vir após mim? Então, primeiro, negue toda a sua vida.
renuncie tudo. Tome a sua cruz. E por mais que a cruz hoje é um símbolo bonito para nós, o símbolo do cristianismo não era esse aspecto que a cruz tinha para aqueles homens. Era um sinal de maldição, de morte, de tortura, de tristeza. Jesus está falando, abrace o seu sofrimento, abrace a sua cruz. Você já viu aquela brincadeira que o marido faz com a esposa e fala, minha esposa é minha cruz. O que será que ele está falando? É a minha bênção, a minha alegria? Ele está falando, é o meu sofrimento. Jesus está falando assim, aquele que quer vir após mim, tome o seu sofrimento, abrace ele, renuncie a si mesmo, e aí sim você pode me seguir. Pedro está aprendendo. E ele diz, Senhor, eu quero andar aí. Eu quero andar aí no meio da tempestade contigo. O barco ainda está seguro para mim, eu quero sair do barco. Nós aprendemos que Pedro responde positivamente ao convite de Jesus. E Jesus fala, então vem, eu vou deixar você andar aqui. E Pedro agora sai do barco e caminha até o Senhor Jesus. Uma lição que nós aprendemos com Pedro também nós temos que sair da nossa zona de conforto. Mas Everton, você vai dizer mesmo que um barco no meio de uma tempestade, açoitada pelos ventos, com o vento contrário, as ondas indo contra o barco, é um lugar de conforto? Ué, se você tem ainda um barco, imagine Pedro sem o barco no meio da tempestade. E muitas das vezes nós precisamos deixar o nosso barco, sair daquele lugar de conforto. O que é que te conforta hoje? Qual é o seu porto seguro? Será que a sua âncora, como nós dissemos aqui no começo, é a sua fé? Ou será que a sua âncora é a sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus parentes, o seu trabalho, a sua planilha, aquela planilha toda no verdinho, é uma delícia de, operá-la. Será que isso, meus irmãos, tem sido o nosso ponto forte, o nosso ponto de conforto, a nossa âncora, a nossa garantia? Pedro nos ensina, então, a sair da nossa zona de conforto. Ele aprendeu isso com o próprio Cristo. Cristo está no meio das águas, no meio da tempestade. Isso não o atinge, não acontece nada com ele. Nós aprendemos com Pedro a sair do nosso lugar de conforto, meus irmãos. Nós aprendemos também que a fé de Pedro é atrapalhada pelo foco da sua visão. E essa aplicação você já ouviu inúmeras vezes e eu não posso deixar passar. Pedro, enquanto está olhando para Jesus, ele se mantém firme e confiante. Mas Mateus é enfático ao dizer que quando ele repara no vento, quando ele repara na tempestade, ele começa a afundar. Quantos de nós estamos sendo afundados na tempestade, porque apenas reparamos no vento, nas ondas, na tempestade? Enquanto Pedro está andando naquelas águas e olhando para Jesus e falando, este é meu Salvador, este é o meu Senhor, é Ele a minha garantia, é Ele quem cuida de mim, é Ele que está comigo, está tudo dando certo. Pedro está no meio da tempestade, não importa, ele está olhando para Cristo, ele está olhando para Jesus. Mas quando Pedro repara a tempestade, olha para os lados e vê aquelas grandes ondas, o vento contrário, o barco balançando, ele começa a afundar. E agora o seu grito não é mais de ousadia e intrepidez, agora ele não vai mais até Jesus. Agora o seu grito é de socorro. Muda o seu estado de confiante, de pés firmes e sólidos na tempestade, para alguém que está afundando, desesperado. E o que ele faz é, Senhor, socorre-me, ajuda-me. Senhor, socorre. O foco da nossa visão, meus irmãos, muitas das vezes é afetado e atingido pelas adversidades que nós enfrentamos. Quantos problemas tiram você da linha? Quantas situações que acontecem na sua vida e as tempestades se formam e você olha para ela e começa a afundar. E a única coisa que te sobra e resta você fazer é pedir socorro. Socorro, eu não aguento mais. Quando nós perdemos o foco de Jesus, quando nós paramos de olhar para Jesus, nós sofremos como Pedro sofreu, afundando,
o desespero de quem não consegue mais pisar os pés firmes. Nós aprendemos com Pedro também a crer no cuidado de Jesus. Jesus sempre cuida de nós. Não importa o tamanho da tempestade que nós enfrentamos. Meus irmãos, não importa o quanto nós sofremos, o Senhor Jesus sempre cuida de nós. O Senhor Jesus não é aquele mestre que fala, agora você vai aprender a nadar, porque você veio até aqui. Você não foi ousado, agora nade até o barco. O que Jesus faz? Estende a sua mão até Pedro, puxa Pedro e leva-o até o barco em segurança. Nós cantamos aquele cântico, talvez você já cantou, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Se dependesse de nós, segurar na mão de Deus, estaríamos perdidos. Mas o que acontece aqui é que Jesus estende a mão para Pedro e o puxa, e o segura, e tira dali e leva para o barco. Esse é o nosso Senhor, meus irmãos. É o Senhor que segura, nos pega pelas mãos e nos leva até um lugar seguro, guardado. E aí sim, leia comigo o versículo 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Quando cessa o vento? Quando a tempestade cessa, quando os ventos param, quando Jesus pega na mão de Pedro e entra no barco. Enquanto isso não acontece, as ondas continuam. Rapidamente podemos fazer uma aplicação aqui, uma comparação. Não dá para ter tempestade selada e acabada sem Jesus no nosso barco. A tempestade não cessa se Jesus não estiver no barco. O que eu quero dizer com isso, eu não vou deixar nas entrelinhas aqui, é que muitos e muitos pensam que Jesus é um fazedor de milagres. Que Jesus é alguém que você recorre quando um grande problema te assola. Fora isso, Jesus não faz mais nada. Eu já tive o desprazer de ouvir em um lugar alguém que falou assim, ora, se eu não falar que Jesus dá casa, carro e restauração de casamento, eu vou falar que Jesus faz o quê então? Esses são os dias e os tempos que nós vivemos. Jesus não é um fazedor de milagre. Jesus não é um acalmador de tempestade. Jesus é alguém que dirige o barco. Jesus é alguém que fala para onde esse barco deve ir. Pessoas que querem os milagres de Jesus sem colocá-lo no seu barco, na sua vida, estão errando grandemente. Jesus, mais que acalmar a tempestade da vida de alguém, ele quer entrar no barco, ele quer entrar na vida dessa pessoa. Ele quer administrar toda a vida dessa pessoa e dirigi-la até a outra margem, conduzi-la durante todo o tempo necessário. Esse é o Jesus que nós servimos, aquele que está no nosso barco. Jesus não acalma a tempestade somente. Jesus entra no nosso barco e nos leva até a outra margem. Não dá, meus irmãos. Não pregue esse Jesus. Quando alguém vier cheio de problemas para você, não fale assim, Jesus resolve os seus problemas. Fale que ele é um pecador. Por favor. Fale do Evangelho. Fale assim, todos nós pecamos. Todos nós erramos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. O seu maior milagre não é essa tempestade, é o pecado. O maior milagre de Jesus é se aproximar e nos livrar da condenação eterna. Pregue o Evangelho para essas pessoas que estão no meio da tempestade. Porque quando Jesus estiver no barco delas, essa tempestade cessará. Não fará mais efeito. O versículo 33 traz a nossa verdade. Ora, por que os cristãos então sofrem? Por que os cristãos estão no meio de uma tempestade? Por que mesmo quando não pecam, mesmo quando estão obedientes, estão fugindo da tentação, estão sob a mediação de Jesus, por que os cristãos sofrem? Vamos finalizar dizendo por quê, versículo 33. Os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Desculpa te decepcionar, mas o seu sofrimento é para a glória de Deus.
Alguns se alegram diante dessa verdade, enquanto outros ficam tristes. Porque o que é pregado é que o seu sofrimento é para que você seja exaltado e ganhe mais amanhã e venha em dobro. Não, mas não é bem assim. O nosso sofrimento é para a glória de Deus. Quando Jesus entra no barco, todos percebem que tudo aquilo aconteceu para que reconhecessem Jesus como Filho de Deus e o adorassem como Filho de Deus. E quando falam isso, estão dizendo: esse é o Salvador da nossa alma. Este é o Salvador da minha vida. Adorar ao Senhor Deus como Filho de Deus é adorar o nosso Senhor Jesus como Salvador. O Senhor Jesus é o Deus homem, o mediador. Nós vamos ver isso em Timóteo, Paulo falando a Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, que se entregou pelo pecado de muitos. Meus irmãos, esta verdade é avassaladora em nosso coração. Que diferença você acha que vai fazer uma tempestade ou duas se você partir amanhã? Mas grande diferença vai fazer se o Senhor Jesus esteve no seu barco esse tempo inteiro. Grande diferença vai fazer se você adorava o Senhor Jesus como Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não há tempestade útil na nossa vida se o Senhor Jesus não estiver em nosso barco. Se o Senhor Jesus não for o Salvador da minha e da sua alma. Não há por que querer fugir de uma tempestade que o Senhor Jesus nos ensina a adorá-lo como Salvador da nossa alma. O Senhor Jesus falou uma frase muito forte e muito importante. Ele disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Nós podemos parafrasear isso dentro do que aprendemos com o texto, dizendo: o que adianta acalmar todas as tempestades e perder a própria alma e não ter a própria salvação? Meus irmãos, nos acheguemos diante do Senhor Jesus, o adorando como Filho de Deus, nos contentando com a tempestade. Uma tempestade impetuosa para discípulos como nós, impetuosos, que às vezes falham, caem, choram, mas que continuam crendo e tendo fé no Filho de Deus, no Salvador da nossa alma.